Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o porquê o presidente russo Vladimir Putin não quer correr o risco de cometer na Ucrânia o mesmo erro cometido por Nikita Khrushchev em Cuba. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. Clique no link aqui na descrição e se mantenha sempre muito bem informado. Se você tem interesse em entender o caos que se instalou no mundo, quero te dar uma dica: O Fim da América, o maior curso de geopolítica ministrado no Brasil. Com mais de 30 aulas e entrevistas de professores renomados, Paulo Figueiredo identifica quais são os principais motivos para o enfraquecimento da maior potência mundial. Junte-se aos mais de 3.000 alunos no mais completo curso lançado no Brasil. Clique no link e receba gratuitamente as 2 primeiras aulas e um desconto exclusivo na pré-inscrição do curso. Em julho de 1962, o primeiro secretário soviético Nikita Khrushchev encontrou-se em segredo com o ditador cubano Fidel Castro. Em cima da mesa estava um tema muito delicado e complexo, como impedir os Estados Unidos de invadirem Cuba. Desde 1960, quando Fidel Castro assumiu publicamente o seu alinhamento com a União Soviética, que os Estados Unidos tentavam, de todas as formas, derrubá-lo do poder para colocar no seu lugar um governo mais pró-americano, com Washington chegando mesmo a tentar uma invasão em abril de 1961, com a CIA organizando uma ação clandestina que ficou conhecida como a Invasão da Baía dos Porcos. Uma operação muito mal planejada que tinha por objetivo desembarcar em Cuba cerca de 1.500 dissidentes cubanos. No entanto, o Pentágono não queria estar diretamente ligado a essa operação, levando a que o desembarque não contasse com nenhum apoio militar oficial dos Estados Unidos. O resultado dessa invasão orquestrada pela CIA foi o fracasso total, com todos os dissidentes tendo sido capturados e com centenas tendo sido executados. Apesar de ter fracassado, aquela operação mostrou claramente para Fidel e para Khrushchev que os Estados Unidos estavam realmente dispostos a acabar com a ditadura comunista em Cuba. A ilha cubana era um dos ativos mais preciosos de Moscou, pois representava um autêntico posto avançado soviético a menos de 150 quilômetros da costa dos Estados Unidos, e por causa disso, Khrushchev estava realmente empenhado em manter a ilha como um estado vassalo soviético. Mas como impedir que os Estados Unidos invadissem a ilha em uma ação militar com centenas de milhares de soldados? Em julho de 1962, Khrushchev já sabia que os Estados Unidos tinham destacado na Itália e na Turquia dezenas de mísseis balísticos nucleares Júpiter. A partir daquelas bases, os Estados Unidos poderiam atingir Moscou e as principais cidades soviéticas com ogivas nucleares de mais de 1 megaton. Como no início dos anos 60, a tecnologia dos mísseis balísticos ainda estava dando os primeiros passos, os soviéticos não tinham capacidade para atingir alvos importantes no território continental dos Estados Unidos como retaliação, com Khrushchev tendo então uma brilhante ideia que era capaz de matar 2 coelhos com uma só cajadada e que envolvia a instalação em Cuba de mísseis nucleares soviéticos. Ao fazer isso, Khrushchev não apenas impediria os Estados Unidos de invadirem Cuba, como também passaria a ter uma base avançada de lançamento de mísseis. Mas apesar de ser uma operação obviamente muito secreta, no dia 16 de outubro de 1962, aviões espiões dos Estados Unidos detectaram a presença daqueles mísseis, iniciando aquela que ficou conhecida como a crise dos mísseis cubanos, o ponto mais próximo que o mundo chegou de uma guerra nuclear. Após vários dias de intensas negociações e de uma quarentena naval imposta pela Marinha dos Estados Unidos contra Cuba, os mísseis soviéticos foram finalmente retirados. O presidente dos Estados Unidos na época, John F. Kennedy, emergiu como o grande vitorioso da crise. No entanto, aquilo que o público não soube na época foi que o real vitorioso foi Khrushchev, já que para retirar os seus mísseis de Cuba, os Estados Unidos tiveram que retirar também os seus mísseis da Itália e da Turquia, com Khrushchev obtendo de Kennedy uma declaração pública formal de que nunca tentaria invadir a ilha de Cuba.
Ou seja, ao retirar de Cuba mísseis que ainda nem estavam 100% operacionais, Khrushchev afastou o risco de um ataque nuclear dos Estados Unidos e ainda garantiu a perpetuação de Fidel no poder. Mas então, onde é que está o tal erro do Khrushchev que o presidente russo Vladimir Putin não pode repetir na Ucrânia? O grande erro do Khrushchev foi manter em segredo a retirada dos mísseis nucleares dos Estados Unidos, da Turquia e da Itália. O presidente Kennedy, apesar de, nos bastidores, ter saído fragilizado da crise dos mísseis, para o público ele saiu vencedor, já que para o público, o único lado que abriu mão dos seus mísseis nucleares foi o lado soviético, com o presidente Kennedy fazendo questão de incluir no acordo firmado com Khrushchev que a retirada dos mísseis nucleares norte-americanos da Turquia e da Itália deveria ser mantido em segredo. O grande erro do Khrushchev foi ter aceitado esses termos, levando-o a ser visto pelo mundo como o derrotado quando, como referi, ele foi o maior vencedor da crise. Como resultado disso, menos de 2 anos depois, Khrushchev, politicamente isolado e fragilizado, foi expulso da liderança soviética e por muito pouco não foi executado por traição. Apesar de serem contextos geopolíticos bem diferentes, o presidente Putin sabe que se aceitar algum acordo secreto com a OTAN e os Estados Unidos, não poderá simplesmente retirar as suas forças da fronteira ucraniana, já que isso demonstraria fraqueza. A mesma fraqueza que Khrushchev mostrou publicamente em 1962 ao retirar os seus mísseis de Cuba. Isso mostra que a opinião pública conta muito. Já contava muito em 1962, ao ponto de transformar o vencedor de uma crise nuclear em derrotado, e conta ainda mais hoje com as mensagens instantâneas e as redes sociais globais. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.